Marina Silveira nunca imaginou que salvar uma criança de 12 anos custaria sua carreira, sua dignidade e quase sua vida. Mas o que ela também não sabia era que aquele garoto ensanguentado que socorreu no pátio do colégio mais elitista da cidade guardava um segredo que destruiria um império construído sobre sangue e mentiras. Se você gosta de histórias de justiça e reviravolta, deixe seu like e se inscreva no canal. Temos vídeos novos todos os dias com histórias que vão te emocionar até o final. Era uma quinta-feira, 20 de setembro, e o sol da tarde entrava pelas grandes janelas do Colégio São Bento, uma das instituições de ensino mais prestigiosas do bairro nobre de Higienópolis. Marina Silveira, aos 32 anos, completava seu 8º ano como professora de matemática naquele lugar, onde educação custava mais que o salário anual de muitas famílias brasileiras. Tinha cabelos castanhos sempre presos em um coque discreto, óculos de armação fina e uma paixão genuína por ensinar que a fazia acordar todos os dias às 5h30 da manhã para pegar 2 ônibus até chegar ao trabalho. Naquela tarde específica, Marina conduzia sua aula de álgebra para a turma do 8º ano, quando gritos desesperados cortaram o ar como lâminas afiadas. Eram 14h30, e o pátio principal, que normalmente ecoava com conversas animadas dos estudantes durante o recreio, agora reverberava com sons que gelaram seu sangue. Pela janela de sua sala no 2º andar, Marina viu uma cena que a fez largar imediatamente o pincel atômico que segurava. No centro do pátio de pedras portuguesas, 3 adolescentes vestindo os uniformes azul marinho do colégio cercavam um garoto menor, visivelmente mais franzino e com roupas que, embora fossem do mesmo modelo, pareciam desgastadas pelo uso. O líder do grupo era Rodrigo Mendes, de 13 anos, filho do diretor da instituição. Alto para sua idade, com cabelos loiros sempre perfeitamente penteados e uma expressão de superioridade que havia herdado do pai, Rodrigo desferira um soco no rosto do garoto menor, que agora sangrava abundantemente pelo nariz. "Seu lugar não é aqui, favelado!" Rodrigo gritava enquanto segurava o menino pelos ombros. "Volta para a sarjeta de onde você saiu!" O garoto agredido era Gabriel, de 12 anos, filho de Conceição, a faxineira que trabalhava no turno noturno do colégio. Gabriel tinha pele morena, cabelos crespos e olhos que brilhavam com uma inteligência que contrastava dolorosamente com a vulnerabilidade de sua situação naquele momento. Sangue escorria por seu rosto, manchando a camisa branca do uniforme. "Só queria estudar", Gabriel murmurou com a voz embargada, tentando se proteger dos chutes que os outros 2 meninos agora direcionavam às suas costelas. "Minha mãe trabalha aqui. Tenho direito." Marina não pensou 2 vezes. Abandonou sua turma com uma ordem rápida para que permanecessem em silêncio e desceu as escadas correndo, seus sapatos baixos ecoando pelos corredores de mármore do colégio. Quando chegou ao pátio, a cena era ainda mais brutal do que havia visto de cima. "Parem já!" Marina gritou com uma autoridade que fez os 3 agressores se afastarem instantaneamente. "Rodrigo Mendes, você está suspenso! Todos vocês, para a diretoria agora mesmo!" Rodrigo a encarou com desprezo. "Professora, você não entende. Este moleque não deveria estar aqui. Papai sempre diz que gente como ele contamina o ambiente." "O único contaminado aqui é você", Marina replicou, ajoelhando-se ao lado de Gabriel. "Com essa violência covarde e esse preconceito nojento." Gabriel estava consciente, mas claramente ferido. Seu nariz estava quebrado, havia cortes profundos no rosto e ele mancava da perna esquerda. Marina o ajudou a se levantar com cuidado, notando como o menino se esforçava para não chorar, mantendo uma dignidade impressionante para alguém de sua idade. "Vamos à enfermaria", Marina disse gentilmente. "Vamos cuidar de você." Mas quando chegaram à enfermaria do colégio, a enfermeira Senhora Toledo, uma mulher de 60 anos com expressão perpetuamente azeda, cruzou os braços e balançou a cabeça negativamente. "Professora Marina, eu não posso atender este menino. Não temos autorização para tratar filhos de funcionários. É política da instituição." "Política?" Marina sentiu a indignação crescer em seu peito. "Este é um ser humano ferido. Uma criança. São as regras.
Senhora Toledo respondeu friamente. Funcionários e seus dependentes devem buscar atendimento no sistema público. Marina olhou para Gabriel, que permanecia em silêncio, habituado àquele tipo de rejeição. Algo se rompeu dentro dela naquele momento. Tomou uma decisão que mudaria completamente o curso de sua vida. Vamos, Gabriel. Eu vou te levar ao hospital. Marina pegou sua bolsa, suas chaves e conduziu Gabriel até seu Honda Civic branco 2018, financiado com muito sacrifício. Durante o trajeto de 15 minutos até o Hospital São Luís, conveniado com o plano de saúde dos professores, Gabriel revelou algo que tocou profundamente o coração de Marina. Professora, eu sei que não posso estudar aqui de verdade. Só fico porque minha mãe trabalha à noite e não tem onde me deixar, mas sonho em ser médico como meu pai era. Era? Marina perguntou, mantendo os olhos na estrada. Ele morreu quando eu tinha 7 anos, num acidente de carro. Marina sentiu o peito apertar. Durante os poucos momentos que havia convivido com Gabriel nos corredores do colégio, sempre o vira como um menino quieto, educado, que ajudava a mãe com pequenas tarefas de limpeza. Nunca imaginara a profundidade de sua história. No hospital, Marina usou seu próprio cartão de convênio para registrar Gabriel como dependente temporário. O atendimento custou 3.400 reais, valor que ela pagou com o cartão de crédito, mesmo sabendo que comprometeria seu orçamento pelos próximos 3 meses. Durante o trajeto de volta, Marina teve a presença de espírito de gravar um depoimento de Gabriel em seu celular, documentando os ferimentos e relatando o que havia acontecido. Algo em seu instinto de professora experiente lhe dizia que precisaria dessa evidência mais tarde. O que Marina não sabia era que sua decisão de proteger Gabriel havia acabado de desencadear uma guerra contra forças muito mais poderosas e perigosas do que ela poderia imaginar. Na manhã seguinte, 21 de setembro, Marina Silveira chegou ao Colégio São Bento às 7h45, como fazia todos os dias há 8 anos. Mas desta vez, algo estava diferente. Os olhares dos colegas eram esquivos. Os cumprimentos matinais haviam desaparecido e uma atmosfera pesada pairava pelos corredores de mármore italiano que custaram 2 milhões de reais na última reforma. Às 8h precisas, a secretária Dona Margarida, uma senhora de 65 anos que trabalhava ali há 3 décadas, se aproximou com uma expressão de pesar que não conseguia disfarçar. Marina, o Dr. Augusto quer falar com você. Agora mesmo, na sala da direção. Marina sentiu o estômago se contrair violentamente. Dr. Augusto Mendes, aos 50 anos, era um homem imponente que comandava o Colégio São Bento com punho de ferro há 15 anos. Calvície precoce, bigode grisalho perfeitamente aparado e ternos italianos que custavam mais que o salário anual de seus professores. Sua presença inspirava medo até nos colegas mais experientes, que sussurravam histórias sobre professores demitidos sumariamente por motivos aparentemente insignificantes. Quando Marina entrou na sala principal da direção, um ambiente decorado com móveis de época e diplomas emoldurados cobrindo as paredes, encontrou o Dr. Augusto sentado atrás de sua mesa de mogno maciço importado. Ao seu lado, Dra. Carla Freitas, a coordenadora pedagógica. Carla, aos 45 anos, era conhecida por sua frieza calculada e lealdade absoluta ao diretor. Cabelos loiros sempre impecáveis, ternos justos e uma capacidade impressionante de destruir a autoestima de professores com apenas algumas palavras. O que poucos sabiam era que há 3 anos mantinha um relacionamento extraconjugal com Dr. Augusto, encontrando-se religiosamente às quintas-feiras no apartamento luxuoso que ele mantinha na rua Oscar Freire. Sente-se, professora Marina, doutor. Augusto disse com voz grave e controlada, sem levantar os olhos dos papéis perfeitamente organizados à sua frente. Marina se acomodou na cadeira de couro importado, tentando manter a compostura enquanto sentia o coração acelerar perigosamente. Dr. Augusto finalmente ergueu o olhar, seus olhos cinzentos fixando-se nela com uma intensidade perturbadora que ela conhecia bem. Era o mesmo olhar que ele direcionava aos pais inadimplentes durante as reuniões de cobrança. Professora Marina,
Você violou protocolos extremamente graves ontem à tarde. Utilizou recursos da escola, se envolveu numa situação disciplinar que não era de sua responsabilidade e causou um precedente perigoso para a ordem institucional. Salvei uma criança de 12 anos que estava sendo espancada pelo seu filho e 2 colegas, Marina respondeu, tentando manter a voz firme apesar do tremor que sentia nas mãos. Meu filho Rodrigo estava apenas defendendo o ambiente acadêmico adequado desta instituição, Dr. Augusto replicou com frieza glacial. E você, em vez de apoiar a manutenção da ordem disciplinar, decidiu interferir de forma completamente inadequada e ainda por cima usar nossos recursos médicos para um garoto que não possui absolutamente nenhum direito a isso. Doutora Carla abriu uma pasta de couro preto e deslizou alguns papéis pela mesa com gestos calculados e precisos. Temos aqui depoimentos detalhados de 5 alunos que presenciaram toda a confusão no pátio. Todos afirmam categoricamente que você agrediu fisicamente Rodrigo e ameaçou outros estudantes com violência. Marina pegou os papéis com mãos que começavam a tremer visivelmente. Eram declarações manuscritas, todas com caligrafia diferente, mas o conteúdo era praticamente idêntico em sua acusação coordenada. A professora Marina empurrou Rodrigo violentamente, gritou com ele de forma histérica e ameaçou agredir outros alunos que tentaram intervir. Os nomes dos depoentes eram todos da turma de Rodrigo: Matheus Oliveira, Pedro Santos, Lucas Ferreira, João Carvalho e Rafael Lima, seus amigos mais próximos e leais. Isso é uma mentira grotesca, Marina exclamou sentindo a indignação explodir em seu peito. Eu nunca encostei um dedo sequer em nenhum aluno desta escola. Além dessas acusações extremamente graves, Dr. Augusto continuou impassível, ignorando completamente o protesto de Marina. Você causou um prejuízo financeiro direto e mensurável à nossa instituição. A conta do Hospital São Luís foi de exatos R$3.400, valor que naturalmente será descontado de seus direitos trabalhistas. Marina sentiu o mundo girando ao seu redor, mas eu paguei essa conta integralmente com meu próprio cartão de crédito. Completamente irrelevante para a questão, Doutora Carla interveio com um sorriso cruel que não chegava aos olhos. Você agiu como representante oficial desta escola, criando um precedente extremamente perigoso. Outros funcionários poderão começar a exigir os mesmos benefícios médicos caros para seus dependentes, o que seria insustentável financeiramente, doutor. Augusto se recostou confortavelmente na cadeira, entrelaçando os dedos de forma teatral. Marina, você trabalha nesta instituição há exatos 8 anos. Durante esse período sempre foi considerada uma professora tecnicamente competente, com boas avaliações de desempenho. Mas ontem à tarde você cruzou uma linha vermelha que simplesmente não pode ser ignorada ou perdoada. Que linha foi essa? A linha da compaixão humana básica? A linha da hierarquia institucional e do bom senso administrativo, Dr. Augusto respondeu, sua voz adquirindo um tom visivelmente mais ameaçador. Este colégio atende exclusivamente à elite econômica e social da nossa cidade. Nossos alunos pagam mensalidades de R$4.500, valor que representa um investimento em exclusividade. Seus pais esperam e pagam por um ambiente completamente protegido de, digamos, influências socialmente inadequadas. Marina compreendeu naquele momento cristalino que não estava enfrentando apenas uma questão disciplinar isolada, mas um sistema inteiro e deliberadamente construído sobre preconceito de classe e exclusão social sistemática. O que Marina não sabia era que, escondido atrás da porta entreaberta da secretaria, Gabriel observava cada palavra com atenção total. O menino havia chegado às 7h30 naquela manhã para ajudar sua mãe Conceição com a limpeza matinal e presenciara toda a conversa através da fresta. E quando o Dr. Augusto pegou seu telefone celular após Marina sair e discou um número, Gabriel escutou algo que mudaria completamente o rumo de toda essa história. Alô, diretor Carlos. Aqui é Augusto Mendes do São Bento. Tenho uma professora extremamente problemática que provavelmente vai procurar emprego na sua escola. Marina Silveira. Recomendo muito fortemente que não a contratem sob hipótese alguma. Problemas disciplinares gravíssimos,
Violência contra alunos? Sim, exato. Vou repassar o mesmo alerta para todos os outros diretores da nossa rede de contatos. Gabriel compreendeu naquele instante que a injustiça brutal contra a professora que arriscara tudo para salvá-lo era apenas a ponta de um iceberg muito mais sinistro e perigoso. Os meses de outubro e novembro se tornaram um pesadelo sistemático na vida de Marina Silveira. O apartamento de 2 quartos no bairro da Vila Madalena, que antes representava sua conquista profissional, agora se transformara numa prisão de dívidas e ansiedade. O aluguel de R$ 2.100 mensais, que consumia exatamente 60% de seu antigo salário como professora, tornou-se uma montanha intransponível. As contas se acumulavam sobre a mesa da pequena cozinha: água, luz, telefone, financiamento do carro, cartão de crédito com os 3.400 gastos no hospital de Gabriel. Marina descobriu rapidamente que Dr. Augusto Mendes havia cumprido sua ameaça com eficiência cruel. Em 15 entrevistas de emprego realizadas em diferentes colégios particulares da cidade, a resposta era sempre a mesma: um sorriso educado seguido de "entraremos em contato" e depois silêncio absoluto. Na 16ª tentativa, no Colégio Objetivo da Liberdade, a coordenadora foi mais honesta. "Olha, Marina, seu currículo é excelente. Suas referências acadêmicas são impecáveis, mas recebemos algumas informações preocupantes sobre seu comportamento disciplinar. Lamentamos, mas não podemos prosseguir." Foi assim que Marina compreendeu a extensão do poder de Dr. Augusto na rede de ensino privado da cidade. Não era apenas um diretor. Era parte de um cartel informal que controlava contratações e demissões em dezenas de instituições. No final de outubro, com apenas R$ 847.000 na conta bancária, Marina foi obrigada a aceitar o único emprego que conseguiu: garçonete no restaurante Dom Pedro, na Rua Augusta. O estabelecimento, decorado com azulejos portugueses desbotados e mesas de fórmica amarelada, atendia principalmente executivos aposentados e comerciantes locais. Seu salário de R$ 200, somado às gorjetas que raramente ultrapassavam R$ 300 mensais, mal cobria as despesas básicas de sobrevivência. Era uma quarta-feira, 8 de novembro, quando Marina estava servindo o almoço no horário de rush do restaurante. Carregava uma bandeja pesada com 4 pratos de feijoada, quando reconheceu uma figura pequena, sentada sozinha numa mesa de canto. Gabriel estava ali com o mesmo uniforme desgastado do Colégio São Bento, mas agora havia algo diferente em sua postura. Uma tensão, uma maturidade forçada que crianças de 12 anos não deveriam carregar. "Gabriel!" Marina se aproximou, deixando a bandeja numa mesa próxima. "O que você está fazendo aqui?" O menino levantou os olhos e Marina viu que havia hematomas amarelados ao redor de sua órbita esquerda, marcas de violência recente. "Professora Marina, eu queria falar com a senhora." Marina se sentou na cadeira oposta, ignorando os olhares impacientes dos outros clientes. "Você está bem? Esses machucados..." "Rodrigo e os amigos dele continuaram me batendo depois que a senhora foi embora." Gabriel explicou com voz baixa. "Dizem que é culpa minha a senhora ter perdido o emprego." Marina sentiu uma onda de culpa atravessar seu peito. "Gabriel, você não tem culpa de nada. Eu fiz o que tinha que fazer." "Eu sei", Gabriel respondeu, e então sua voz adquiriu uma urgência que chamou a atenção de Marina. "Mas, professora, descobri uma coisa muito importante. Sobre meu pai." "Seu pai?" Gabriel olhou ao redor nervosamente antes de continuar. "A senhora lembra que eu disse que ele morreu num acidente de carro?" "Sim, quando você tinha 7 anos." "Professora, meu pai não morreu em nenhum acidente." Gabriel abriu uma pequena mochila escolar e tirou alguns papéis amarelados. "Encontrei isso escondido no armário da minha mãe. Ela não sabe que eu vi." Marina pegou os documentos com curiosidade crescente. O primeiro era uma certidão de óbito de Roberto Santos, médico, 38 anos, falecido em 15 de março de 2019. Mas havia algo estranho no papel, marcas de corretor líquido sobre a data, como se tivesse sido alterada posteriormente. O segundo documento era um recorte de jornal do Diário de São Paulo,
com uma manchete que fez o coração de Marina acelerar. Médico investigava irregularidades em escolas antes de morte misteriosa. Gabriel, onde você conseguiu isso? Minha mãe guarda numa caixa de sapatos debaixo da cama. Tem muito mais coisa. Gabriel se inclinou para a frente sussurrando. Professora, meu pai estava investigando alguma coisa muito grave nas escolas particulares. E morreu exatamente no dia que ia entregar tudo para a polícia. Marina examinou o recorte de jornal mais atentamente. A matéria era curta, mas reveladora. Dr. Roberto Santos, clínico geral que mantinha consultório na Vila Mariana, morreu em acidente automobilístico na madrugada de 16 de março, na Marginal Pinheiros. Familiares relataram que o médico vinha investigando supostas irregularidades financeiras em várias instituições de ensino privado da capital. O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios. Gabriel, isso é muito sério, Marina murmurou. Se seu pai estava investigando escolas particulares, e se a morte dele não foi acidente? Gabriel completou a frase com uma maturidade assustadora. Marina sentiu um calafrio percorrer sua coluna. Você falou sobre isso com sua mãe? Tentei, mas ela fica muito nervosa. Só chora e muda de assunto. Gabriel guardou os papéis cuidadosamente na mochila. Mas, professora, tem uma coisa que eu não contei. O quê? Minha mãe não é só faxineira. Ela formou em contabilidade antes de eu nascer. Trabalha à noite no colégio, mas durante o dia fica estudando uns papéis estranhos, fazendo contas, anotando coisas em cadernos. Marina processou essa informação com crescente alarme. Uma contadora trabalhando como faxineira num colégio, guardando documentos sobre investigações de seu marido morto, mantendo segredos, a história estava ficando muito mais complexa e perigosa do que ela havia imaginado. Gabriel, preciso que você tome muito cuidado. Se realmente existe algo suspeito sobre a morte de seu pai, eu sei, professora, mas quero descobrir a verdade. Gabriel se levantou, ajeitando a mochila nas costas. E quero que quem fez mal ao meu pai pague pelo que fez. Marina observou o menino se afastar, caminhando com determinação pelas ruas movimentadas da Rua Augusta. Por um momento, teve a sensação perturbadora de que estava vendo não uma criança de 12 anos, mas um jovem investigador em busca de justiça. O que Marina não sabia era que Gabriel já havia começado sua própria investigação. Durante as noites em que acompanhava a mãe no trabalho de limpeza do Colégio São Bento, o menino havia desenvolvido o hábito de fotografar documentos deixados nas mesas dos administradores. Em seu celular básico, já acumulava 23 fotos de papéis que não compreendia completamente, mas intuía serem importantes, e o que nem Marina nem Gabriel sabiam era que Conceição Santos não estava apenas limpando o colégio durante a madrugada. Estava meticulosamente continuando a investigação que seu marido havia começado 5 anos atrás. A verdade estava prestes a emergir das sombras, e quando isso acontecesse, todos os envolvidos descobririam que alguns segredos são poderosos demais para permanecer enterrados para sempre. Dezembro chegou com chuvas torrenciais que pareciam espelhar a tempestade que se formava na vida de Marina e Gabriel. O menino havia se tornado um visitante regular no restaurante Dom Pedro, sempre aparecendo nos horários de menor movimento, quando Marina podia conversar sem ser repreendida pelo patrão. Era numa dessas tardes chuvosas, dia 12 de dezembro, que Gabriel chegou com uma expressão de urgência que Marina nunca havia visto antes. Professora, consegui convencer minha mãe a falar, Gabriel anunciou, sentando-se na mesa de canto que havia se tornado seu lugar habitual. Ela concordou em mostrar tudo para a senhora. Marina sentiu o coração acelerar. Nas últimas semanas, havia pensado constantemente sobre as revelações de Gabriel. A morte misteriosa de Dr. Roberto Santos, os documentos alterados, a coincidência temporal entre a investigação e o suposto acidente, tudo apontava para algo muito mais sinistro do que uma tragédia comum. Quando? Marina perguntou, olhando ao redor para garantir que ninguém estava ouvindo. Hoje à noite. Minha mãe trabalha no colégio a partir das 22 horas. Ela disse que pode nos encontrar lá às 23h30, quando o prédio estiver completamente vazio. Marina hesitou.
Entrar no colégio São Bento após o horário seria tecnicamente invasão, mas a curiosidade e o desejo de justiça falaram mais alto. Está bem. Nos encontramos no portão lateral. Aquela noite, Marina dirigiu seu Honda Civic pelas ruas desertas do bairro de Higienópolis. O colégio, iluminado apenas pelas luzes de segurança, tinha um aspecto fantasmagórico completamente diferente do ambiente movimentado que ela conhecia. Gabriel a esperava no portão dos funcionários, protegido da chuva fina por um guarda-chuva pequeno. Conceição Santos os recebeu na entrada lateral. Aos 42 anos, era uma mulher de estatura mediana, cabelos pretos presos em um coque simples e olhos que carregavam uma tristeza profunda misturada com determinação férrea. Vestia o uniforme azul da empresa de limpeza, mas sua postura e maneira de falar revelavam uma educação muito superior à função que exercia. Professora Marina, Conceição disse com voz suave mas firme. Gabriel me contou tudo o que a senhora fez por ele, e também sobre sua demissão injusta. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria, Marina respondeu. Não, Conceição balançou a cabeça. A maioria das pessoas olha para o outro lado, assim como fizeram quando meu marido tentou denunciar o que descobriu. Conceição as guiou pelos corredores escuros até a biblioteca, onde acendeu apenas uma pequena lâmpada de mesa. De uma bolsa térmica que usava para carregar o lanche, retirou uma pasta de couro marrom, visivelmente antiga e desgastada. Isso pertencia ao Roberto. Ele era clínico geral, mas tinha formação em auditoria médica. Trabalhava meio período fazendo verificações para planos de saúde. Conceição abriu a pasta com cuidado reverencial. Marina viu imediatamente que se tratava de um trabalho investigativo meticuloso. Havia 47 páginas datilografadas, organizadas em seções temáticas, com anotações manuscritas nas margens. Em 2018, Roberto foi contratado pelo Plano de Saúde Unimed para investigar gastos médicos suspeitos em algumas escolas particulares. Era para ser uma auditoria de rotina, mas ele descobriu algo muito maior. Marina folheou as primeiras páginas, vendo tabelas com valores, nomes de instituições, datas de transações financeiras. Os números eram impressionantes. Transferências de centenas de milhares de reais entre diferentes escolas e empresas. O que exatamente ele descobriu? Marina perguntou. Conceição respirou fundo antes de responder. Um esquema gigantesco de corrupção que envolvia pelo menos 12 escolas particulares da cidade. Superfaturamento da merenda escolar, bolsas de estudo fantasmas, diplomas vendidos para pessoas que nunca frequentaram as aulas, suborno de fiscais da Secretaria de Educação. Gabriel, que havia permanecido silencioso, se aproximou. Mama, mostra as gravações. Conceição retirou um pendrive prateado da pasta. Roberto sempre gravava suas reuniões de trabalho. Eram 17 arquivos de áudio que ele coletou durante 8 meses de investigação. Marina inseriu o pendrive no notebook que Conceição trouxera. O primeiro arquivo era datado de 15 de agosto de 2018. A voz de Dr. Roberto era clara e profissional. 15º dia de investigação. Confirmei hoje que o Colégio São Bento recebe mensalmente R$340 mil da Prefeitura para a merenda de alunos carentes, mas atende apenas 23 estudantes nessa categoria. O dinheiro restante está sendo desviado. Marina sentiu um arrepio. Continuou ouvindo, while Conceição organizava outros documentos. A voz de Dr. Roberto continuava. Augusto Mendes, diretor da instituição, possui conta no Banco Safra com movimentações incompatíveis com sua renda declarada. Identifiquei depósitos mensais de R$180 mil, cuja origem não consegui rastrear oficialmente. O próximo arquivo era ainda mais revelador. 20 de outubro de 2018. Descobri o esquema das bolsas fantasmas. O colégio recebe isenção fiscal por supostamente oferecer 340 bolsas de estudo integrais para alunos carentes. Visitei pessoalmente 45 endereços da lista de bolsistas. Em 31 casos, as pessoas não existem ou nunca ouviram falar do colégio. Marina pausou a gravação. Conceição, isso é evidência de um crime milionário. Há mais, Conceição disse tristemente.
Roberto calculou que apenas no Colégio São Bento o esquema movimentava 2,3 milhões por ano, multiplicado pelas 12 escolas envolvidas. Quase 30 milhões anuais, Marina completou, fazendo o cálculo mental. Gabriel mostrou uma foto no celular de Conceição. Era uma planilha manuscrita com caligrafia caprichada. Minha mãe continuou a investigação do papai. Ela trabalha aqui há 5 anos, fotografando documentos, copiando informações. Marina olhou para Conceição com novo respeito. Você é contadora de formação e se disfarçou de faxineira para investigar por dentro. Depois que Roberto morreu, decidi continuar seu trabalho, mas precisava de acesso aos documentos internos. Conceição explicou. Durante 5 anos, fotografei contratos, planilhas financeiras, correspondências. Tenho evidências de que o esquema cresceu muito desde 2019. Cresceu como? Conceição mostrou uma pasta separada. Agora eles vendem diplomas de ensino médio por R$ 15.000 cada um. Tenho uma lista com 127 compradores, incluindo 2 vereadores e um juiz aposentado que nunca pisaram numa sala de aula. A gravação mais chocante estava no arquivo número 14. A voz de Dr. Roberto soava tensa. 10 de março de 2019. Recebi ameaças por telefone hoje. Alguém sabe que estou investigando. A voz disse: Doutor, o senhor tem uma família bonita. Seria uma pena se algo acontecesse com eles. Decidi acelerar o processo. Amanhã entrego tudo ao Ministério Público. Marina sentiu um frio na espinha. Ele foi ameaçado 5 dias antes da morte. E tem mais, Conceição disse com voz embargada. Mostrou um último documento, uma cópia do boletim de ocorrência do acidente. Roberto morreu na madrugada de 16 de março, na Marginal Pinheiros. Estava dirigindo para a casa do promotor Felipe Aragão, que havia marcado reunião urgente às 6h da manhã para receber as evidências. O carro derrapou numa curva seca, numa noite sem chuva, numa estrada que ele conhecia perfeitamente. Gabriel acrescentou, mostrando maturidade assustadora. E o mecânico que examinou os destroços encontrou sinais de sabotagem no sistema de freios. Marina ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a magnitude do que havia descoberto. Doutor, Roberto Santos não havia morrido em acidente. Havia sido assassinado para proteger um esquema de corrupção que movimentava dezenas de milhões de reais anualmente. Por que vocês nunca denunciaram isso? Marina perguntou finalmente. Tentamos, Conceição respondeu. Mas quando Roberto morreu, todos os contatos oficiais desapareceram. O promotor Aragão foi transferido para outra comarca. Os investigadores disseram que não havia evidências suficientes. Foi como se o caso tivesse sido enterrado propositalmente. Gabriel se aproximou de Marina. Por isso preciso da sua ajuda, professora. Sozinhos, somos só uma faxineira e uma criança pobre. Ninguém vai nos escutar. Marina olhou para os documentos espalhados sobre a mesa da biblioteca. 5 anos de investigação meticulosa, evidências irrefutáveis de corrupção sistemática, provas de que Dr. Roberto Santos havia sido morto para proteger segredos bilionários. Conceição, Marina disse lentamente, você tem ideia de quantas pessoas estão envolvidas nesse esquema? Pelos documentos que consegui copiar, pelo menos 31 pessoas. Diretores, coordenadores, fiscais da prefeitura, políticos, empresários. Conceição mostrou uma lista manuscrita. E no centro de tudo, coordenando toda a operação, está Augusto Mendes. Marina compreendeu naquele momento que sua demissão injusta era apenas um pequeno capítulo numa história muito mais sinistra. E Gabriel, o menino de 12 anos que ela havia salvado no pátio do colégio, era na verdade o filho de um homem que havia morrido tentando expor a verdade. O que fazemos agora? Marina perguntou. Gabriel e Conceição se olharam, e pela primeira vez em meses, Marina viu esperança genuína em seus rostos. Agora, Gabriel disse com determinação, terminamos o trabalho que meu pai começou. Janeiro de 2024 trouxe uma decisão que mudaria definitivamente o rumo de toda a história. Marina havia passado as festas de fim de ano estudando meticulosamente cada documento, cada gravação, cada evidência que Dr. Roberto Santos havia coletado. O que descobriu
A convenceu de que não podia mais permanecer passiva diante de tamanha injustiça. Era uma segunda-feira, 15 de janeiro, quando Marina decidiu que chegara a hora do confronto direto. Mas desta vez, ela não iria sozinha nem desarmada. Gabriel, que havia se tornado seu parceiro investigativo mais confiável, apesar de seus apenas 12 anos, sugeriu uma estratégia que demonstrava uma inteligência assustadoramente madura. Professora, precisamos fazer com que Dr. Augusto se comprometa verbalmente. Se ele negar tudo por escrito, nunca conseguiremos provar nada. Como você pretende fazer isso? Marina perguntou, impressionada com o raciocínio estratégico do menino. Gabriel mostrou seu celular básico, um Samsung antigo que sua mãe havia conseguido comprar usado. Vou instalar um aplicativo gravador. Quando a senhora estiver conversando com ele, eu vou estar por perto, gravando tudo. Marina hesitou. Colocar uma criança em risco não parecia a decisão mais responsável. Mas Gabriel a interrompeu antes que pudesse protestar. Professora, eles mataram meu pai, destruíram sua carreira. Quantas outras pessoas já sofreram nas mãos deles? Preciso fazer isso. A determinação nos olhos do menino era idêntica àquela que Marina havia sentido no dia em que decidiu levá-lo ao hospital. Algumas batalhas, compreendeu ela, valem qualquer risco. Na manhã de 18 de janeiro, Marina vestiu seu melhor terno, o mesmo que usava nas reuniões de pais durante seus anos como professora, e dirigiu-se ao Colégio São Bento. Conceição havia conseguido a informação de que Dr. Augusto chegava sempre às 8h30 e permanecia sozinho em sua sala até às 9 horas, revisando a agenda do dia. Gabriel chegou ao colégio disfarçadamente, usando o pretexto de que vinha buscar alguns materiais esquecidos na época da expulsão. Posicionou-se estrategicamente no corredor próximo à diretoria, onde conseguia captar conversas através da porta semiaberta. Marina bateu na porta da diretoria às 8h45. A voz familiar e autoritária de Dr. Augusto respondeu. Entre. Bom dia, doutor. Augusto! Marina disse, entrando com postura ereta e expressão determinada. Dr. Augusto levantou os olhos dos papéis com surpresa genuína, seguida imediatamente por irritação. Marina Silveira, o que diabos você está fazendo aqui? Vim conversar sobre algumas informações interessantes que obtive recentemente. Marina respondeu, sentando-se na cadeira em frente à mesa sem ser convidada. Informações? Dr. Augusto franziu as sobrancelhas. Que tipo de informações? Marina respirou fundo, lembrando-se de que Gabriel estava gravando cada palavra do lado de fora. Informações sobre Dr. Roberto Santos. O efeito foi imediato e revelador. Dr. Augusto ficou visivelmente pálido. Sua mão direita tremeu ligeiramente ao pegar o copo de água sobre a mesa. Por alguns segundos, reinou um silêncio tenso na sala. Não sei de quem você está falando, Dr. Augusto disse finalmente, mas sua voz havia perdido a autoridade habitual. Doutor. Roberto Santos, médico auditor, marido de Conceição Santos. A faxineira que trabalha aqui há 5 anos. Pai do Gabriel, o menino que seu filho espancou e que me custou o emprego. Dr. Augusto se recostou na cadeira, tentando recuperar a compostura. Ah, sim, o marido da faxineira. Morreu num acidente de trânsito há alguns anos, não foi? Não foi acidente, Marina disse com firmeza. E você sabe disso muito bem. Cuidado com suas acusações, Marina. Difamação é crime. Marina abriu a bolsa e retirou algumas folhas, cópias de documentos da investigação de Dr. Roberto. Colocou-as sobre a mesa, observando atentamente a reação de Dr. Augusto. Reconhece isso? São relatórios de auditoria sobre irregularidades financeiras no seu colégio, superfaturamento de merenda, bolsas fantasmas, diplomas vendidos ilegalmente. Dr. Augusto olhou rapidamente os papéis e sua expressão passou de surpresa para cálculo frio. Onde você conseguiu isso? Isso não importa. O que importa é que tenho evidências de um esquema criminoso que movimenta milhões de reais anualmente. E tenho gravações de Dr. Roberto documentando tudo antes de ser assassinado. Assassinado? Dr. Augusto riu, mas era uma risada forçada, sem humor. Você está delirando, Marina.
Roberto Santos morreu num acidente de carro. Está nos registros oficiais. Registros que foram alterados, Marina replicou. Assim como a certidão de óbito, que tem marcas visíveis de correção na data. Doutor. Augusto ficou em silêncio por um longo momento, estudando Marina com olhos calculistas. Finalmente se inclinou para a frente, sua voz adquirindo um tom perigosamente baixo. Marina, você está se metendo em coisas que não compreende, questões muito maiores que uma professora fracassada pode imaginar. Fracassada? Marina sentiu a indignação subir, mas manteve o controle. Fui demitida por salvar uma criança, por fazer o que era certo. Você foi demitida por não entender seu lugar no mundo, doutor. Augusto respondeu com crueldade. Assim como Roberto Santos foi removido por não entender o dele. Marina sentiu o sangue gelar. Dr. Augusto havia praticamente confessado o assassinato. Então você admite que Roberto foi morto? Dr. Augusto se deu conta do que havia dito e tentou recuar. Eu não disse nada disso. Falei metaforicamente. Metaforicamente? Marina pressionou. Como assim? Roberto Santos era um idealista ingênuo que não compreendia como o mundo realmente funciona. Pensava que podia desafiar um sistema muito maior que ele. Que sistema? Dr. Augusto se levantou e caminhou até a janela, dando as costas para Marina. Você quer saber a verdade? A verdade é que este país só funciona porque pessoas como eu mantêm a ordem. A educação pública é um desastre. Nós, da iniciativa privada, fazemos o trabalho que o governo não consegue fazer, roubando dinheiro público destinado à merenda de crianças pobres. Dr. Augusto se virou bruscamente. Otimizando recursos. Aquele dinheiro estava sendo desperdiçado de qualquer forma. Pelo menos assim serve para manter instituições de qualidade funcionando. Marina não conseguia acreditar na frieza com que ele falava. E as bolsas fantasmas, os diplomas falsos? Detalhes administrativos, Dr. Augusto disse com desdém. Você não tem a menor ideia de quantos impostos pagamos, quantas pessoas empregamos, quanto bem fazemos para a sociedade. Dr. Roberto achava diferente. Roberto era um tolo que não sabia quando parar de perguntar. Dr. Augusto caminhou de volta à mesa, fixando os olhos em Marina. Assim como você está sendo agora. Está me ameaçando? Estou te dando um conselho amigável. Dr. Augusto se sentou novamente. Esqueça essas fantasias conspiratórias. Aceite que perdeu o emprego por justa causa. Procure um trabalho adequado ao seu nível social. E pare de se meter em assuntos que podem ser perigosos para a sua saúde. Marina sentiu um frio na espinha, mas manteve a postura firme. E se eu não aceitar seu conselho? Dr. Augusto sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Marina, você trabalha como garçonete num restaurante de 5ª categoria. Mora num apartamento alugado que mal consegue pagar. Não tem influência, não tem dinheiro, não tem conexões políticas. Ele se inclinou para a frente, sua voz adquirindo um tom ameaçador. Quem você acha que as autoridades vão acreditar? Uma professora demitida por justa causa, com histórico de violência contra alunos, ou um respeitado diretor de colégio com 15 anos de carreira impecável? Eu tenho evidências. Evidências podem desaparecer. Testemunhas podem mudar de ideia. Acidentes podem acontecer. Dr. Augusto fez uma pausa significativa. Como aconteceu com Roberto? Marina se levantou abruptamente. Você está confessando que mandou matar Dr. Roberto? Dr. Augusto riu novamente. Eu não confessei coisa alguma. Simplesmente observei que acidentes acontecem com pessoas que se metem onde não devem. E Gabriel? Uma criança de 12 anos também pode sofrer acidentes? A expressão de Dr. Augusto se tornou ainda mais fria. Crianças são especialmente vulneráveis a acidentes, principalmente quando não têm proteção adequada. Marina compreendeu naquele momento que não estava lidando apenas com um corrupto, mas com um verdadeiro psicopata, alguém capaz de ameaçar uma criança sem demonstrar qualquer remorso. Dr. Augusto, quero que saiba de uma coisa, Marina disse, dirigindo-se à porta. O quê? Você acabou de cometer o maior erro de sua vida. Marina saiu da sala deixando o Dr. Augusto confuso. O que ele não sabia
era que Gabriel havia gravado toda a conversa em áudio cristalino. E o que nem Marina nem Gabriel sabiam era que Conceição, escondida na sala de arquivo ao lado, havia fotografado a reação facial de Dr. Augusto através da porta de vidro durante toda a confissão. Quando se reuniram no estacionamento do colégio, os três sabiam que finalmente tinham em mãos as evidências necessárias para destruir o império criminoso de Augusto Mendes. Mas também sabiam que, a partir daquele momento, suas vidas corriam perigo real. "O que fazemos agora?" Marina perguntou. Gabriel olhou para o celular onde estava armazenada a gravação mais incriminadora, já obtida contra Dr. Augusto. "Agora, professora, nós atacamos." Fevereiro chegou como um mês de transformação total. Gabriel, Conceição e Marina passaram 3 semanas organizando meticulosamente todas as evidências coletadas durante 5 anos de investigação. A mesa da pequena sala de Conceição se transformou num centro de operações. Documentos organizados por categorias, pendrives etiquetados, gravações transcritas e uma cronologia detalhada de todos os crimes descobertos. Gabriel havia se revelado um estrategista nato, com uma capacidade de organização que impressionava até sua mãe. "Professora", ele disse numa manhã de 8 de fevereiro, "não podemos simplesmente entregar tudo para uma pessoa só. Precisamos criar uma rede simultânea que impeça qualquer tentativa de abafar o caso." "O que você está sugerindo?" Marina perguntou, admirada com a maturidade do menino. "Vamos divulgar tudo ao mesmo tempo para pelo menos 6 autoridades diferentes: Ministério Público Federal, Receita Federal, Tribunal de Contas, Polícia Federal e Imprensa." Gabriel mostrou uma lista manuscrita. "Assim, mesmo que tentem subornar ou ameaçar algumas pessoas, não conseguirão silenciar todas." Conceição, que havia tirado férias do trabalho para se dedicar integralmente à operação, completou: "E tenho os contatos certos. Durante estes 5 anos trabalhando no colégio, fotografei documentos importantes. Sei exatamente quem são as pessoas que ele suborna." O arsenal de evidências que haviam reunido era devastador. Documentos financeiros, comprovando desvios milionários, gravações de áudio, incluindo a confissão de Dr. Augusto sobre o assassinato de Dr. Roberto, listas de beneficiários que compraram diplomas falsos, incluindo políticos e autoridades, evidências do esquema das bolsas fantasmas e comprovantes de suborno sistemático. Na manhã de 15 de fevereiro, Gabriel executou seu plano com precisão militar. Às 8 horas, Marina entregou pessoalmente um dossiê completo ao Dr. Felipe Aragão, o mesmo promotor que Dr. Roberto tentara procurar antes de morrer. Aragão, agora trabalhando no Ministério Público Federal, ficou visivelmente chocado ao receber as evidências. "Senhora Marina", Dr. Aragão disse após examinar rapidamente os documentos, "estas são acusações extremamente graves. Se confirmadas, estamos falando do maior esquema de corrupção educacional já descoberto no Estado." Simultaneamente, às 8h30, Conceição estava na Receita Federal entregando cópias de todas as evidências financeiras ao auditor responsável. "Doutor, tenho aqui comprovação de sonegação fiscal sistemática em várias instituições de ensino." Conceição explicou com a segurança de quem compreendia perfeitamente os aspectos contábeis do esquema. Às 9 horas, Gabriel, acompanhado por Marina para dar legitimidade à denúncia, estava no Tribunal de Contas, entregando documentação específica sobre o desvio de verbas públicas destinadas à merenda escolar. Mas a jogada mais brilhante de Gabriel foi entregar simultaneamente todo o material para 3 jornalistas investigativos de grandes veículos. "Vocês têm exclusividade total", Gabriel disse a cada um separadamente, "mas só por 24 horas. Depois, a história vai virar domínio público." O efeito foi devastador e imediato. Às 14h30 do mesmo dia, Dr. Augusto Mendes estava em sua sala quando recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. "Dr. Augusto, aqui é delegado federal Marcos Oliveira. Estou a caminho do seu colégio com um mandado de busca e apreensão. O senhor está sendo investigado por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção ativa."
Dr. Augusto sentiu o mundo desabar. Deve haver algum engano, delegado. Eu sou um respeitado diretor de escola. Senhor, temos gravações suas confessando o envolvimento no assassinato de Dr. Roberto Santos. Recomendo que permaneça onde está e não tente destruir nenhum documento. Quando o Dr. Augusto desligou o telefone, suas mãos tremiam incontrolavelmente. Tentou ligar para seus contatos na prefeitura, mas as linhas estavam ocupadas ou ninguém atendia. Tentou contatar Dra. Carla Freitas, mas descobriu que ela também estava sendo investigada. Às 15h45, a Polícia Federal chegou ao Colégio São Bento com várias viaturas e uma equipe de agentes. Pais que chegavam para buscar os filhos assistiram perplexos à prisão em flagrante de Dr. Augusto, que foi detido carregando uma mala com dinheiro vivo, quantia que estava tentando levar para casa quando foi interceptado. Dr. Augusto Mendes, disse o delegado Oliveira, colocando algemas em suas mãos. O senhor está preso por formação de quadrilha, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e suspeita de homicídio qualificado. Dr. Augusto tentou manter a compostura. Isto é um absurdo. Vocês não têm provas de nada. Foi nesse momento que Gabriel apareceu na entrada do colégio, acompanhado por Marina e Conceição. O menino de 12 anos caminhou até o homem que havia ordenado sua expulsão e o espancamento que quase o matou. Doutor Augusto, Gabriel disse com voz firme e clara. Lembra de mim? Sou o filho de Dr. Roberto Santos, o homem que o senhor mandou matar. Dr. Augusto ficou lívido. Você... como... Eu e minha mãe nunca paramos de investigar, e a professora Marina nunca desistiu de lutar pela justiça. Gabriel mostrou seu celular. Tenho aqui gravada sua confissão de que meu pai foi assassinado, e suas ameaças contra mim e contra ela. Os jornalistas presentes, a notícia havia vazado rapidamente, fotografaram o momento histórico de uma criança de 12 anos confrontando o homem responsável pela morte de seu pai. A operação policial continuou como um dominó. Doutora Carla Freitas foi presa no aeroporto tentando embarcar para outro país com malas contendo dinheiro em espécie e documentos falsos. Rodrigo Mendes, o filho de Dr. Augusto, que havia espancado Gabriel, foi afastado do colégio e colocado sob acompanhamento psicológico obrigatório. Mas a justiça poética estava apenas começando. Às 18 horas, a primeira matéria foi publicada com manchete sobre o esquema milionário descoberto. O artigo incluía trechos das gravações de Gabriel e fotografias dos documentos financeiros. Às 19h30, o principal jornal da televisão abriu com a notícia mostrando imagens da prisão de Dr. Augusto e entrevista exclusiva com Gabriel, Marina e Conceição. Às 20h, as redes sociais explodiram. Hashtags relacionadas à justiça para Gabriel se tornaram trending topic nacional, com milhares de pessoas compartilhando a história do menino de 12 anos que derrubou um império de corrupção. Na manhã seguinte, 16 de fevereiro, múltiplas escolas da rede criminosa foram interditadas simultaneamente pela Polícia Federal. Dezenas de pessoas foram presas, incluindo políticos, fiscais corruptos e diretores cúmplices. Gabriel, Marina e Conceição assistiram às notícias da casa de Marina. Pela primeira vez em meses, havia esperança genuína em seus olhos. Gabriel, Marina disse, abraçando o menino que havia se tornado muito mais que um aluno. Era um herói. Seu pai estaria muito orgulhoso. Ele está, professora, Gabriel respondeu com lágrimas nos olhos. E agora todos vão saber que Roberto Santos morreu lutando pelo que era certo. Conceição sorriu pela primeira vez desde a morte do marido. A verdade finalmente veio à luz. O império de Augusto Mendes havia desabado, mas o legado de coragem de Gabriel, Marina e Conceição estava apenas começando a transformar o sistema educacional do país. A rede de corrupção que parecia invencível havia sido destruída pela determinação de uma criança corajosa, uma professora íntegra e uma mãe que nunca desistiu de buscar justiça pelo marido assassinado. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada de março, Marina Silveira estava parada em frente ao espelho de seu novo apartamento, ajustando o blazer azul marinho que havia comprado para ocasiões especiais. Mas não era qualquer apartamento.
Era um espaço amplo e bem iluminado no bairro da Vila Madalena, financiado com parte da indenização que recebeu por danos morais e perseguição profissional. O apartamento antigo, pequeno e cheio de dívidas, era agora apenas uma lembrança distante de tempos difíceis. O telefone tocou e a voz familiar de Gabriel do outro lado a fez sorrir imediatamente. Professora Marina, está pronta para o dia mais importante das nossas vidas? Mais do que pronta, Gabriel. Mal posso acreditar que chegamos até aqui. Enquanto se dirigia ao local da cerimônia, Marina refletiu sobre os meses extraordinários que haviam se passado desde a prisão de Dr. Augusto Mendes. A investigação policial havia revelado a extensão completa do esquema criminoso. Um império de corrupção que se estendia por dezenas de instituições educacionais e envolvia políticos de vários escalões. O dinheiro recuperado pelos órgãos de controle havia sido astronômico, valores que permitiram não apenas reparar os danos causados, mas criar algo completamente novo. Quando Marina chegou ao endereço, ficou emocionada ao ver a movimentação. Centenas de pessoas se reuniam em frente ao prédio moderno e acolhedor, com grandes janelas de vidro que permitiam a entrada abundante de luz natural. A arquitetura era moderna, mas com elementos que remetiam ao cuidado e à humanidade. Jardins internos, cores suaves, espaços de convivência amplos. Gabriel estava na entrada, vestindo um terno simples, mas elegante, com um sorriso que irradiava felicidade genuína. Ao lado dele, Conceição parecia uma pessoa completamente transformada. Usando um vestido discreto, mas elegante, cabelos soltos e bem cuidados, ela tinha a aparência de quem finalmente havia encontrado paz após anos de luta silenciosa. Professora, Gabriel correu ao encontro de Marina. Precisa ver isso. Ele a conduziu até a fachada principal do prédio, onde uma placa de bronze brilhava sob o sol da manhã. Escola Dr. Roberto Santos, onde toda criança tem direito de sonhar. Marina sentiu as lágrimas formarem em seus olhos. Gabriel, isso é perfeita. Conceição se aproximou, sua voz carregada de emoção. Roberto sempre dizia que a educação deveria ser um direito, não um privilégio. Agora finalmente temos uma escola que representa isso. A cerimônia de inauguração estava programada para começar às 10 horas. Marina havia sido nomeada diretora pedagógica da instituição, cargo que vinha com um salário digno e, mais importante, a responsabilidade de implementar um modelo educacional revolucionário baseado em inclusão social e excelência acadêmica. Gabriel, que havia se tornado uma figura pública após sua corajosa denúncia, havia recebido bolsa integral no colégio particular mais prestigioso da cidade. Mas ele havia escolhido estudar na escola que levava o nome de seu pai, dizendo que queria fazer parte da mudança, não apenas se beneficiar dela. Conceição havia sido promovida a coordenadora administrativa e financeira, posição que finalmente permitia usar sua formação em contabilidade de forma oficial. Sua experiência infiltrada no mundo da corrupção educacional a tornava única para detectar e prevenir irregularidades financeiras. Às 10 horas em ponto, a cerimônia começou. O pátio principal da escola estava lotado com autoridades, educadores, jornalistas e, mais importante, centenas de famílias da comunidade local. Marina subiu ao pequeno palco montado para a ocasião, olhando para o mar de rostos esperançosos à sua frente. Há exatos 8 meses, Marina começou sua voz clara e firme. Eu era uma professora desempregada, destruída financeiramente por ter feito a escolha simples de proteger uma criança que estava sendo agredida. A plateia escutava em silêncio total. Naquele momento, eu não sabia que estava salvando Gabriel Santos, filho de um homem que havia morrido defendendo a honestidade na educação. Não sabia que estava plantando a semente daquilo que vocês veem hoje. Marina gesticulou em direção ao prédio da escola. Esta instituição não é apenas um colégio. É a prova de que quando pessoas corajosas se unem contra a injustiça, mudanças extraordinárias são possíveis. Gabriel se aproximou do palco, pegando o microfone com a confiança de alguém muito mais velho que seus 12 anos. Meu pai, Dr. Roberto Santos,
Acreditava que toda criança merecia ter acesso à educação de qualidade, independentemente da condição financeira de sua família. Ele morreu lutando por essa convicção. A voz do menino se tornou mais forte. Hoje esta escola vai atender 400 alunos. Metade deles com bolsas integrais, metade pagando mensalidades justas. Mas todos vão receber exatamente a mesma qualidade de ensino, o mesmo respeito, as mesmas oportunidades. A plateia começou a aplaudir, mas Gabriel levantou a mão pedindo silêncio. Quero que vocês conheçam as pessoas que tornaram isso possível. Minha mãe, Conceição Santos, que durante 5 anos arriscou sua segurança para coletar evidências que derrubaram um sistema corrupto. Conceição acenou timidamente enquanto recebeu uma ovação calorosa. A professora Marina Silveira, que perdeu seu emprego por me defender, mas nunca perdeu sua integridade moral. Marina sentiu as lágrimas correrem livremente por seu rosto enquanto a multidão aplaudia. E meu pai, Roberto Santos, que não está aqui fisicamente, mas cujo espírito de justiça está presente em cada tijolo desta escola. O momento mais emocionante da cerimônia veio quando Gabriel e Marina cortaram juntos a fita inaugural. As portas da escola Dr. Roberto Santos se abriram oficialmente e as primeiras crianças entraram correndo pelos corredores, suas vozes ecoando com alegria pelos espaços que haviam sido projetados especificamente para inspirar aprendizado e criatividade. Mais tarde, durante o almoço oferecido no pátio da escola, Marina se encontrou numa conversa com Dr. Felipe Aragão, o promotor que havia conduzido as investigações. Professora Marina, quero que saiba que o caso de vocês mudou muito mais do que apenas este colégio, Dr. Aragão explicou. As evidências coletadas por Gabriel e Conceição resultaram na maior reforma do sistema de fiscalização educacional que o Estado já viu. Como assim? Criamos protocolos específicos para detectar esquemas como o de Augusto Mendes, auditoria surpresa, verificação cruzada de dados, proteção especial para denunciantes. Dr. Aragão sorriu. O modelo desenvolvido aqui vai ser implementado nacionalmente. Marina se sentiu orgulhosa, mas também humilde diante da magnitude do que haviam conseguido. As consequências para os culpados haviam sido severas e proporcionais aos crimes cometidos. Doutor, Augusto Mendes foi condenado a 12 anos de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção e homicídio qualificado. Todos os seus bens foram confiscados para ressarcir os cofres públicos. Doutora Carla Freitas recebeu 8 anos de prisão e perdeu definitivamente o registro profissional. Rodrigo Mendes, o filho de Dr. Augusto que havia espancado Gabriel, foi obrigado a cumprir medidas socioeducativas e acompanhamento psicológico. Ironicamente, sua mãe decidiu se mudar para outro estado, buscando recomeçar longe da vergonha pública. Ao final da tarde, quando a cerimônia estava terminando e as últimas pessoas saindo, Marina, Gabriel e Conceição se encontraram sozinhos no pátio da escola. O sol da tarde criava sombras suaves entre as árvores que haviam sido plantadas no jardim central. Professora, Gabriel disse, sentando-se num dos bancos novos. Às vezes ainda não acredito que conseguimos. Conseguimos porque vocês nunca desistiram, Marina respondeu, sentando-se ao lado dele. Mesmo quando tudo parecia perdido, Conceição se juntou a eles e por um momento os três permaneceram em silêncio contemplativo, observando o prédio da escola que representava a vitória da justiça sobre a corrupção. Roberto estaria tão orgulhoso, Conceição murmurou finalmente. Ele está, Gabriel respondeu com convicção. Tenho certeza de que ele está. Marina olhou ao redor, vendo crianças de diferentes origens sociais brincando juntas no mesmo espaço, professores comprometidos com a excelência pedagógica, famílias esperançosas depositando confiança na instituição que haviam ajudado a criar. Vocês sabem o que é mais incrível em tudo isso? Marina disse. O quê? Gabriel perguntou. Começou com um ato simples de compaixão. Eu vi uma criança sendo agredida e decidi ajudar. Não planejei derrubar um esquema de corrupção ou criar uma escola revolucionária. Apenas fiz o que achei certo no momento. Gabriel sorriu.
e mudou o mundo de centenas de pessoas. Nós mudamos, Marina corrigiu. Juntos. Enquanto caminhavam em direção à saída, passaram pela placa de bronze que seria vista por milhares de estudantes nos anos seguintes. Escola Dr. Roberto Santos, onde toda criança tem direito de sonhar. Abaixo, uma inscrição menor, dedicada ao Dr. Roberto Santos, que morreu defendendo a educação, e a professora Marina Silveira, que arriscou tudo para salvar uma criança. Gabriel parou diante da placa, tocou o nome de seu pai gravado no bronze e sussurrou: "Conseguimos, papai. A verdade venceu." Marina e Conceição se aproximaram, e os três permaneceram ali por um momento, unidos pela jornada extraordinária que haviam compartilhado e pelo futuro promissor que haviam construído juntos. A história havia terminado, mas o legado estava apenas começando.